Fala galerinha, beleza? E aí, tranquilo? Na paz? Na paz. Então, vamos começar? Vamos começar, né? Começar? Camada de ozônio. Exatamente. Então, Chama a vinheta, vai. Solta a vinheta. Galerinha, vamos falar aqui um pouco mais sobre a camada de ozônio. Bom, nós temos o nosso planeta, ao redor do nosso planeta existe uma camada de gases que nós conhecemos como atmosfera. Num limite superior aí dessa atmosfera, você tem ali a recepção de energia do tipo ultravioleta. Essa energia ultravioleta ela se divide em UVA, UVB e UVC, que são ondas com mais ou menos energia. Bom, o oxigênio que está nesse limite da atmosfera, ao receber energia ultravioleta do Sol, do tipo A e do tipo B, ele sofre uma cisão das suas ligações e formação de radical oxigênio. Esse radical oxigênio reage com outra molécula de oxigênio, outras moléculas de oxigênio, formando o gás ozônio. Esse gás ozônio ele também consegue absorver energia ultravioleta emitida do Sol, só que uma energia ultravioleta que é mais perigosa, que seria do tipo UVC. Então esse ozônio ele consegue absorver energia ultravioleta do tipo C e ele volta a se converter em gás oxigênio. Então fica um processo cíclico. O oxigênio absorve UVA e UVB e se converte em ozônio. O ozônio ele absorve ali também o UVC, talvez um pouco de UVB e volta a ser oxigênio. Então o oxigênio se converte em ozônio, absorvendo ultravioleta, o ozônio se converte em oxigênio, absorvendo ultravioleta, que seria mais perigoso para a gente. Bom, então esse ozônio ele é extremamente importante para impedir que essa energia ultravioleta de alta periculosidade ela incida sobre o nosso planeta e provoque efeitos de destruição de células, por exemplo. Porque como a energia ultravioleta, a onda ultravioleta, ela carrega muito energia, ela consegue destruir as células da nossa pele e provocar ali algumas queimaduras. Por exemplo, se você for no sol de meio-dia ali e ficar tomando esse sol por um bom tempo, você vai sentir a sua pele queimando justamente porque existe a destruição de células da sua pele. E aí, essa camada de ozônio evita boa parte dos raios ultravioletas de incidirem sobre a superfície justamente devido a essa absorção da energia. Entenderam? Bom, galerinha, o tio Soneca falou para vocês como a camada de ozônio ela se forma e como que ela se mantém. Agora, e como que ela é destruída, né? Por que hoje em dia é estudado a destruição da camada de ozônio e o que a gente tem que fazer para ela se restabelecer? A ideia é o seguinte, o O2 e o O3 que estão lá em equilíbrio, né, estão um se transformando no outro, só acontece porque o O3 ela é uma molécula que não tem muita estabilidade. É uma molécula mais instável por causa da ressonância da ligação π, estabilização por cargas e tudo mais. Então essa molécula é uma molécula suscetível a uma quebra. E aí, com essa quebra, essa molécula se torna o O2. Então, o equilíbrio ele é deslocado para o sentido do O2. Então, o ozônio ele começa a ser desfeito. A ideia para vocês é o seguinte, como que é a destruição da camada de ozônio? Os historiadores, os cientistas, conseguiram visualizar que o gás CFC, antigamente usava-se em sprays, né, principalmente de desodorante, e também alguns gases de geladeira, que tinha antigamente um compressor na geladeira, e aí esse gás era passado por toda a geladeira, aí tinha uma gradezinha onde era dispersado esse calor e tudo mais. Hoje em dia as geladeiras novas, você não consegue ver mais essa gradinha, você não consegue ver mais o compressor e tudo mais. Mas antigamente era assim. E esse gás, ele passava dentro da geladeira todinha, ele retia todo o calor da geladeira, por isso que esfriava a geladeira, então ele jogava o calor para fora. Se esse gás saísse da geladeira, né, de algum, tipo assim, a geladeira perdeu o gás, ou então esses gases de desodorante, aerossol, eles fossem lá para a atmosfera e fossem subindo até chegar na camada de ozônio, esses gases, que é o CFC, que é uma molécula apolar, onde nós temos dois cloros e dois flúors ligados a um carbono, que é o gás cloro, flúor, carbono, né, que é o CFC,
sofria uma clivagem, porque nós temos a camada de ozônio. Acima da camada de ozônio, um pouquinho, está sendo atingido por raios ultravioletas, né? Porque ali não tem outra camada para filtrar. Então, essa radiação ultravioleta fornecia uma cisão homolítica dentro desses componentes, dentro do componente do CFC. E formava-se uma coisinha, chamava-se radical cloro. O radical cloro é um cloro que chama-se radical livre, onde o elétronzinho ele está sozinho. E é bom você lembrar que o elétron gosta de fazer um parzinho, né? Sempre uma ligação. Quando ele está sozinho, ele está totalmente instável, procurando reagir e formar uma nova molécula. E quem ele vê ali para formar uma nova molécula? Justamente o ozônio. Então ele vai lá, captura um oxigênio e aí forma uma molequinha de ClO ponto e forma também uma molequinha de O2. Nisso, esse O ponto, ele captura mais um ozônio e aí captura mais um oxigêniozinho, formando mais uma molequinha de O2, mais outra molequinha de O2 e o cloro ponto volta para esse processo. Então, esse um cloro ponto, um radical cloro, ele pode acabar com milhões e milhões de moléculas de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela tem uma propriedade muito boa que nos favorece a vida. Principalmente o seguinte, que se ela tivesse uma espessura, né, que a gente fala uma grossura desse tamanho, quando ela vai formando os seus buracos por causa dessas reações, ela vai se esticando para fechar esse buraco. Então hoje nós temos uma camada de ozônio muito fina, né? Essa camada de ozônio, ela pode ser suscetível a acabar um dia, se a gente não fizer nada. Mas os gases CFC, eles foram proibidos no final dos anos 80 e hoje em dia isso é proibido. Todos os gases aerossol, eles foram substituídos pelos gases isobutano, butano e propano, que também são apolares, porque a tendência é fazer gases que não reagem, né? Quanto mais apolar for um gás, melhor ele não reage, ou seja, ele não vai entrar em contato com o seu corpo, sendo que esses gases eram usados como propelentes. O que são propelentes? São gases que carregam outras coisas. Por isso que você agita o seu desodorante antes de usar, porque as molequinhas de perfume, elas estão no fundo do recipiente, são mais pesadas e você precisa suspendê-las no meio desses gases e quando você libera os gases, essas molequinhas de perfume vêm junto, né? E se fixam nas suas axilas. Se você não usar se você não agitar antes, é bem provável que você vá colocar apenas o gás e não as moléculas de perfume. E você pode sair para a sua balada ou então para qualquer outro lugar achando que está cheiroso, mas na verdade você não vai estar. Beleza, galerinha? Isso aqui é mais ou menos o que a gente vai falar sobre camada de ozônio. Então, galera, só para você entender melhor, o oxigênio ele continua absorvendo os ultravioletas e se convertendo em ozônio. Só que como o CFC ele faz com que o ozônio se converta em oxigênio, aquele processo cíclico de absorção de ultravioleta ele deixa de existir. Então ele absorve ultravioleta na ida, mas não absorve ultravioleta na volta, porque essa volta foi facilitada pelo cloro, que ali ele serviu como um catalisador dessa reação. Então o ozônio que absorvia ultravioleta de maior energia na volta, ele para de absorver essa energia ultravioleta e por isso ela atravessa a camada e chega na nossa pele, queimando a nossa pele. Provocando talvez mutações genéticas e surgindo talvez até o desenvolvimento de um câncer. Exatamente, né? Por isso essa destruição da camada de ozônio é tão perigosa para a gente. Né? Então, mas a camada de ozônio ela está se reestabelecendo com o passar do tempo. Com certeza. Por causa justamente disso, desse ciclo, né? A camada de ozônio ela se restabelece sozinha. Então, se a gente não destruir, a gente já está fazendo ela crescer, porque ela cresce sozinha. É só você parar de continuar produzindo o cloro radical, que está ali no limite da atmosfera, que fazia essa destruição, que a camada de ozônio vai se reestabelecendo. Beleza, galera? Entenderam? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, né? Isso mesmo. Só uma observaçãozinha. Fica à vontade. Ó, aquela bomba de hidrogênio que foi lançada nos anos 50 pela Rússia, ela quase ateou fogo na camada de ozônio. Lembrando que para fazer uma combustão, né, tipo assim, para pegar fogo nas coisas e tudo mais, é necessário de O2. Mas o ozônio também é um comburente. E é um comburente que se ele pegasse fogo naquela época, a vida na Terra já tinha
se extinguido. Interessante. Bem provavelmente, né? Interessante. Então, galera, até a próxima aula. Valeu, galerinha. É nóis. Qualquer Tamo curiosidade junto. também é só deixar aí, né? Show.